bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Como Criar um Site em PHP. E nesse vídeo eu estarei criando o arquivo de cadastro, tá bom? Nós temos no nosso site aqui a página Home, Postagens, Scripts, CSS, até travei um pouquinho agora, Contato, depois nós temos Cadastre-se e Logar, tá? Só que quando eu clico aqui em Cadastre-se, ele vai para uma página que não existe. E quando eu clico em logar, ele faz a mesma coisa, ó, ele vai para uma página que não existe. Tá. O que nós vamos fazer aí? Nós vamos criar o arquivo, né, que vai ter um formulário para a pessoa fazer o cadastramento. Tá bom? E o que nós vamos precisar ali naquele formulário de cadastro? Vamos precisar, pessoal, ver o seguinte. Espera aí só um pouquinho. Primeiro eu vou acessar aqui o phpMyAdmin. Só aguardar um pouquinho. Continue aguardando. Ok. Então tá aí o nosso utilizador, que é o nosso usuário, root. Eu clico em executar porque não tem senha. Aí eu venho aqui no mais site PHP. Esse aqui é o meu banco de dados. Nós temos aqui as tabelas postagens e usuário, que eu chamei de TB User. Aí eu clico em TB User. Então, quando a pessoa ela fizer um cadastro, lá na páginazinha de Cadastre-se, os dados dessa pessoa, eles têm que parar aqui, ó, tá? Então, eu vou preencher os campos nome, e-mail, senha, lembrete, foto, enfim. São esses os campos que eu tenho que preencher. Mas, especialmente, o nome, o e-mail, a senha, o lembrete e a foto. Esses outros campos, por exemplo, o ID User, nós não vamos preencher porque ele é auto-incremente. Então ele vai sendo incrementado, né, automaticamente. Ele coloca um número após o outro conforme você vai registrando novas pessoas. O campo nível, ele vai cadastrar um valor sozinho. Nós vamos fazer isso também no PHP. O campo de data também e o campo da hora também. Tá? Mas, a princípio, estou mostrando isso porque você vai precisar criar campos para guardar o nome, quer dizer, para poder pegar o nome, o e-mail, a senha, o lembrete e a foto. Tá certo? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 campos. Então, vamos criar esses campos agora para o nosso arquivo chamado de Cadastre-se. Então, eu venho aqui no Notepad++, eu vou abrir um arquivo novo. Deixa eu até copiar, pessoal, vou aproveitar aqui também. Eu vou abrir aqui o arquivo index, né, botão direito em cima dele. Editar com o Notepad++. Eu vou copiar, pessoal, para adiantar um pouquinho essa parte de cima aqui, ó. Tá, essa parte de cima, tá ok? Então, Ctrl C copia. Aí eu venho aqui em New 1, Ctrl V cola. Tá? Aí você tem HTML, o head, aberto e fechado aqui. Tem o título, que é o site em PHP, e tem aqui um link que faz a conexão com o nosso arquivo formato.css. Então esse link aqui, ele está ligando você ao arquivo formato.css. Aí a formatação fica por conta desse arquivo. Então vamos aqui no body. Então, body fechado, HTML fechado. Vamos criar agora o nosso formulário. O nosso formulário, ele começa com a tag form. Então, form name, não precisa do name, Fábio, por enquanto. Então, form. Depois, o que eu vou fazer? Tá, eu tenho form, eu tenho aqui o atributo action. O atributo action, ele vai definir o arquivo que vai receber as informações que você vai colocar no formulário. Então, através do action, você vai falar o nome do arquivo que vai receber esses dados. O arquivo vai ser o arquivo cadastrar.php. Então, tudo que eu colocar nesse formulário, eu estarei enviando para o arquivo cadastrar.php. O método que nós vamos usar, que é o method, vai ser o método post. Tá bom? E como nós vamos passar tanto texto como arquivo, porque no caso da fotografia é um arquivo, né? Então eu vou colocar aqui o enctype, que é igual, deixa eu ver se eu lembro aqui, seria multi
multipart traço form tracinho data, tá? Então é multipart barra form data. E aí eu fecho aqui no finalzinho. Deixa eu só diminuir um pouco para a gente ver um pouco melhor. Tá bem? Então é isso aí. Aí vamos fechar o formulário aqui embaixo. E deixa eu ver com quantos minutos nós estamos. Eu vou só pausar um pouquinho. Ok, então estamos com um pouco mais do que 5 minutos. Então só conferindo. O nosso formulário ele vai ter que começar com form. No action, nós temos aqui o arquivo que vai receber esses dados que você vai colocar no formulário. O método que você estará utilizando para poder enviar esses dados é o método post. Nós temos aqui dois métodos, pessoal. O post e o get. O post, ele passa os arquivos em segredo. Vamos pensar assim. E o get, ele passa os dados que você coloca aqui nesses campos lá na URL. Ou seja, se você deixar aqui, ó, get, quando você clicar no botão cadastrar e enviar os dados para essa página, aqui na sua barra de endereço vai aparecer tudo aquilo que você colocou no formulário. E se o cara passou uma senha, por exemplo, não é legal, né? Vai aparecer a senha da pessoa. Então, nós não usamos o get nesse caso aqui. Tá? Eu vou usar o post, porque ele passa em segredo, é mais seguro, né? O enctype, pessoal, é para a gente dizer o que esse nosso formulário ele vai poder passar. Se nós não colocarmos o enctype aqui, não definirmos o enctype, nós sabemos que o nosso formulário ele vai passar apenas texto, né? E quando você quer passar mais do que texto, quer dizer, passar texto e também passar arquivo, você vai ter que utilizar o enctype com esse formato aqui, ó, multipart traço form data. Tá? Esse aqui é o enctype que a gente vai usar para poder passar mais do que texto. Passar texto, imagem, passar PDF e daí por diante. Tá bom? Eu vou salvar esse nosso arquivo, Ctrl S para salvar esse arquivo, e eu vou colocar o nome dele de form underline cadastro.php. Deixa eu só aproximar um pouquinho para você ver com mais facilidade. Eu estou salvando dentro da pasta site_php, o nome do arquivo form underline cadastro.php e eu clico em salvar. Pronto. O nosso arquivo já está salvo. Legal. O que está faltando agora? Bom, está faltando colocar os campos. Então eu venho aqui e aí eu coloco input ou input do tipo texto, tá certo? O atributo name, ele vai servir para você indicar um nome para esse campo. Você está, na verdade, nomeando esse campo. Então, pelo name, eu nomeio o campo, digamos assim. O nome desse campo, vamos pensar assim, vai ser nome. Cuidado para não se confundir com o name. Tá? Esse valor aqui, pessoal, é muito importante na hora em que você estiver recebendo os valores de um formulário em um outro arquivo para poder armazenar eles. Eu vou mostrar para você depois, um pouco mais para frente. Tá bom? Então, por enquanto, eu estou nomeando esse campo com o nome de nome. Tudo bem que é muito óbvio, mas é isso aí. Vamos continuar. E aí, eu já poderia fechar aqui, ó, tá? Depois eu posso colocar aqui um BR, ou nem sei se eu vou usar o BR, eu acho que eu não vou usar o BR aqui porque eu vou formatar via CSS. Vou colocar uma classe, essa classe vai ser, deixa eu pensar um pouquinho. Eu tenho um arquivo CSS, né? Então eu vou usar isso. Eu vou colocar aqui campo CAD, tá? Campo CAD, esse vai ser o nome da classe, ou melhor, campus CAD, tá bem? E como esses campos que eu teria aqui serão muito parecidos, eu vou colocar essa classe para praticamente todos eles. E aí eu faço o seguinte, eu venho aqui para baixo, mesma coisa, input type, esse segundo campo ele vai receber o e-mail da pessoa, então o tipo pode ser inclusive o tipo do e-mail, então tem e-mail. Existe um tipo para e-mail. O name vai ser e-mail, tá? Cuidado para não confundir o valor do name com o type name. E a classe vai ser
campus underline cad. Pronto, vamos para o próximo. O próximo campo é do tipo password. Password, que é para senha. Esse é o tipo de campo apropriado para a senha. O name dele vai ser, deixa eu ver aqui, senha. Nossa, Fábio, que criativo, cara. É, bastante criativo. Então, senha tá ótimo. Aí, class campus cad. E depois nós temos, o que mais que nós temos lá no banco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então tem o nome, o e-mail, a senha, o lembrete e a foto. Ok. Então esse aqui vai ser o do lembrete. Pessoal, estou digitando aqui, mas vocês podem selecionar esse aqui, copiar e colar aqui embaixo, tá? Então input type text name. Esse aqui vai ser... Deixa eu verificar rapidão. Então eu tenho nome, e-mail, senha, legal. Esse aqui vai ser, pessoal, do tipo password também. Esse aqui eu vou chamar de repete senha, tá bom? Esse vai ser o nome desse campo, repete senha. E campus underline cad. Agora sim. Então eu tenho aqui o campo para informar o nome, que vai ser do tipo texto. Eu tenho um campo para informar o e-mail, o tipo dele também é e-mail. Eu tenho um campo do tipo password, que é para informar a senha. Eu tenho um campo do tipo password de novo, que é para falar a repetição da senha. Isso daqui a gente vai depois, mais para frente, verificar se a senha ela está batendo com a repetição da senha, para ver se a pessoa ela não digitou uma senha de uma forma, tipo assim, impensada. Tá? Por isso que a gente coloca o repete senha. Porque se ele conseguiu repetir a senha aqui é porque ele colocou de propósito, né? Ele colocou consciente. O próximo campo, então, input type, deixa eu ver, senha lembrete, então é do tipo texto, o name, lembrete, tá? Aqui a gente vai guardar uma frase, uma coisa desse tipo aí, lembrete, e a classe vai ser campus underline cad, tá certo? Vamos ver o último campo que a gente vai ter aqui, é o foto. Então, input type. No caso da foto, eu preciso de um campo do tipo file, né? Ou file. O name para ele vai ser foto, tá ok? E também vai ter a classe campus underline cad. Bom, por enquanto é isso que eu preciso. E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, input type, tipo submit ou submit, que é o nosso... Esse daqui na verdade não é um campo, agora esse aqui é um botão, tá? O tipo submit é um botão, tá? Então é um botão com um valor, por isso que eu informo o atributo value. O valor vai ser cadastrar. Cadastrar. Isso. E aí aqui embaixo eu vou colocar um outro. Input type reset. Esse tipo é um botão também. Só que esse botão, o que ele faz? Ele devolve o seu formulário ao formato original. Value. Esse aqui vai se chamar de limpar. E aí eu vou colocar uma classe para esses botões também. A classe vai ser btcad. Essa vai ser a classe. Aqui vai ter a classe também. Classe bt underline cad. É isso. Então, Ctrl S para salvar esse nosso arquivo. Tá bom? Esses são os campos que nós precisamos. Não existe uma identificação para eles ainda, né? Vai ficar um pouco estranho quando você olhar para eles, mas nós já vamos fazer uma pequena alteração e isso vai te dar algumas ideias. Vamos abrir aqui o nosso arquivo menu, tá bom? Então, botão direito aqui no menu, Edit with Notepad++, abrir com o Notepad++. Então, deixa eu ver como é que está aqui o menu. Não é esse. Eu preciso abrir o arquivo chamado de topo. É isso? Topo. Está aqui, ó. Topo.
é ele que tem aquele botão, é ele que tem esse botão aqui, ó, cadastre-se. Não é isso mesmo? É o topo. Então eu venho aqui, ó. Cadê o topo? Topo. Botão direito, editar com o Notepad++. E aqui eu tenho o cadastre-se e o logar. O nosso formulário de cadastro, ele não tem esse nome aqui. O nome dele é form_cadastro. Aí sim. Então você faz essa alteração aqui e aperta Ctrl S para salvar. Vê se você já salvou esse arquivo, apertando Ctrl S também. Tá certo? E aí você vai na sua página e dá um clique aqui, ó, em cadastre-se. Fábio, deu um erro, ele mandou para cadastro. É porque eu não recarreguei, pessoal. Deixa eu voltar aqui, ó, e recarregar a página. Pronto, recarreguei a página. Agora sim, agora eu vou clicar em cadastre-se. Olha só, ele trouxe aqui os campos, né, que eu preciso. Por enquanto esse formato está horrível, mas pelo CSS nós vamos formatar isso aqui, vai ficar show de bola. Deixa eu só identificar esses campos com um textinho, né? O primeiro campo, que é o nome, eu vou utilizar o placeholder. Placeholder é aquele texto que fica no campo do formulário enquanto você não digita nada. Aí quando você começar a digitar, ele desaparece, tá? Esse aqui eu vou chamar de nome. Esse aqui eu vou copiar para a gente ganhar tempo, pessoal. Então aqui, ó, placeholder. Esse aqui vai ser o e-mail. Esse aqui, do tipo password, senha. Esse aqui vai ser repete, confirmar senha, tá? É assim que eu vou chamar ele aqui, pelo menos nesse texto. Esse outro aqui, que é do lembrete, eu vou colocar assim, ó. Acho que lembrete tá bom. Agora, e esse daqui, ó, do tipo file? Esse aqui não precisa colocar o placeholder. Até porque se você colocar, você não vai ver esse texto aqui, tá? Então esse aqui você não precisa colocar. Aí sim, você vai apertar Ctrl S para salvar esse arquivo. Deixa eu só trazer aqui para você ver. Tá aí. Aí você pausa o vídeo, copia e continua junto comigo aqui. Voltando para o navegador, eu aperto F5 ou clico nesse botão. Então nós temos o nome, o e-mail, a senha, o confirmar senha e o lembrete. E esse daqui é o campo do tipo file. Tá bom? Caso você clique nele, você vai abrir uma janela e aí você vai procurar a sua imagem. E aqui nós temos o botão cadastrar e limpar. No próximo vídeo, pessoal, eu vou trabalhar um pouquinho mais nesse formulário e eu vou procurar trazer a parte da formatação dele, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo. Não deixe de deixar aquele comentário. Não deixe de deixar aquele comentário, foi ótimo, né? Comente o vídeo, tá? Deixe o seu like lá também. E caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e nos acompanhe mais de perto, tá bem? Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal!